vida, nesse primeiro dia da semana, eu sempre digo que nós não podemos ver Jesus na vida de uma pessoa quando essa pessoa está fazendo por nós, ou seja, fazendo qualquer coisa, nos ajudando com a palavra, ou nos ajudando em bens materiais, ou falando algo bonito para nós. A gente tem que entender que Jesus não é uma brecanha. Jesus é Jesus. Não é pelo que eu falo, não é pelo que eu vou no templo e faço pelo templo, pela minha oferta, ou pelo meu dízimo. Não é por isso. Eu costumo dizer que um belo dia, isso é um testemunho da minha vida, eu conheci uma pastora, e essa pastora, ela começou a dizer, ela disse 3 vezes que eu era de Jesus na vida dela. E Jesus sabe tudo que eu faço, e eu fazendo o que devia ser feito na vida dessa pastora. E um belo dia, ela por dizer 3 vezes, ela sendo uma pastora, que eu era de Jesus na vida dela, tinha certeza. E eu disse, você tem certeza? Não, eu tenho certeza. E até um dia, eu dizer que não ia fazer mais o que estava fazendo. De repente eu disse pra ela, isso é um testemunho da minha vida, pra você que está do outro lado me ouvindo, eu disse pra ela assim, se você quiser continuar sendo minha amiga, vindo na minha casa, trocando mensagem, e tudo bem, nós somos amigos. E foi lá 2 dias seguintes depois, essa bela pastora, que disse ser uma mulher de Jesus, profeta e tal, ela foi lá e me bloqueou. E desde desse dia, eu não bloqueei ninguém, desde desse dia, nunca mais ela me desbloqueou ou quis saber de mim. Então a gente não pode ver Jesus na vida de uma pessoa só porque ela está fazendo na nossa vida, só porque ela está nos ajudando, seja em que for, em bem materiais ou em palavra, não importa. Nós não podemos ver Jesus na vida de uma pessoa só através da ajuda que ela está dando para nós. Escuta o que eu vou te falar. Isso é mais de um pequeno testemunho que eu tenho a contar para você que está a me ouvir, além de outros testemunhos, mas esse aqui é um testemunho meu, dentro de um só, mas em meio de milhares até hoje. Eu que estou uma caminhada pouca com o Senhor, de você não sei de nada, Senhor, que as palavras sejam tuas, que o pensamento seja teu, o olhar seja do Senhor, tudo seja do Senhor, para que eu não fale por minha conta, porque eu tenho temor a Jesus, eu tenho temor, e por ter temor a gente acaba sendo honesto demais com as pessoas, a gente acaba sendo verdadeiro, porque com Jesus não tem mentira. Eu não posso estar mentindo para você do outro lado que está me vendo, né, que está lendo minhas mensagens, que está escutando as minhas mensagens, com erro de português e até de escrito. Eu não sou dono da verdade, de que o Senhor não divide sua glória com ninguém. Eu não estou aqui para brilhar, eu sempre digo que não sou diamante, não sou prata, de que eu não sou nada. O Senhor é que tem que aparecer na vida de cada um. E não é porque eu digo, não tenho que convencer ninguém que eu tenho Jesus, eu não tenho que convencer ninguém que eu sou um profeta, que eu sou um pastor, ou que eu faço isso, ou que eu faço aquilo, eu não tenho que convencer. É pelo meu testemunho, é pelo meu jeito de agir entre as pessoas, que as pessoas possam ver em mim dizer assim, ou em você, aquela pessoa, aquela mulher é diferente, aquele homem é diferente, é uma pessoa diferente, é aquilo que a pessoa vê. Porque muito, se fosse por falar de Jesus, se fosse por falar bonito, se fosse pelo que a gente faz dentro do tempo, se fosse por isso que a gente fosse salvo, né, eu digo que o inferno não ia ninguém para o inferno, todo mundo ia para o céu. Infelizmente, as pessoas confundem muitas coisas de Jesus, sabe? E as pessoas querem ouvir coisas bonitas, elas querem ouvir palavras que levantam o seu ego. Porque se você diz algo que entristece, você acaba perdendo uma amiga, você acaba perdendo um amigo, mas a palavra do Senhor diz o quê? Para que nós acrescentemos ele na nossa vida, para que as outras coisas ele possa acrescentar. Ele que acrescenta nossos amigos, ele que acrescenta nossas amigas, é Jesus que acrescenta tudo na nossa vida. Não devemos acrescentar as pessoas e deixar Jesus pro lado. Não devemos fazer que uma pessoa entre na nossa vida e que Jesus pegue e saia do nosso barco. Porque senão quem está enrolado somos cada um de nós. Eu sempre disse e digo pro Senhor, disse pra uma pessoa, umas 2 semanas atrás, se for para qualquer pessoa sentar na minha cadeira, ao meu lado, e Jesus se levantar e dizer assim, Senhor, o Senhor fica na minha vida, que as pessoas se levantem. Eu não estou aqui para humilhar ninguém, nem pisar ninguém, nem ser melhor que ninguém, porque eu não sou nada. Eu não tenho nada nessa terra, eu não busco tesouro nessa terra. Eu digo que o meu tesouro precioso possa estar lá no céu, para onde eu vou, porque nada dessa terra a gente leva. E eu digo também, eu disse em muitas mensagens de outras pessoas, que graça teria a vida, que sentido teria que nós ficássemos aqui nessa terra, ou estivesse aqui ainda, se o mal vencesse o bem, porque cedo ou tarde, o bem sempre vence o mal. E eu digo também para você que faz o meu escute. É fácil a gente olhar para o mundo e ver todo mundo se divertindo, bebendo, fumando, todo mundo feliz, todo mundo conquistando as coisas, bem material nessa terra. Eu conheço muitas pessoas que deixou de ser meu amigo, era meu amigo, eu comia na mesa, eu sentava, pessoas que têm dinheiro, mas pessoas que se levantaram, deixaram de ser meus amigos, mas pessoas também que não têm dinheiro, que era meu amigo, era minha amiga, e hoje não é mais, simplesmente foi se afastando, hoje muitos já tirei do meu telefone que eu não falava mais, muitos ainda está no meu telefone, pessoas próximas de mim que não tem nada, não fala nada, pessoas que simplesmente perderam a voz, por quê? Através das minhas palavras que são do Senhor, elas possam ter se machucado. Eu não estou aqui para falar bonito, nem para levantar o ego de ninguém com mentira. Dizer que Jesus está trazendo para a tua vida, pensa que Jesus está isso, que Jesus está aquilo, mas que eu menti, que as palavras sejam minhas, para que as pessoas passem lá no meu canal, dê like, para que as pessoas digam assim, eu falo, nossa, puxa, esse sim, só tem bênção para nossa vida. Eu não posso dar uma bênção que seja minha, que eu não tenho bênção para dar para tua vida. A bênção ela vem de Jesus, as coisas vêm de Jesus. E não tem essa de eu estar no pecado, uma pessoa está no pecado e está recebendo bênção. E é fácil a vida de um servo no mundo onde a gente está na contramão. Tudo está na contramão. Dizendo, sai da frente que eu vou te atropelar. A gente perde nossos amigos, perde nossas amigas, as pessoas se afastam, nos ignoram. As pessoas falam mal de nós por trás. As pessoas nos chamam de crente fanático. As pessoas nos ignoram, não querem ficar perto de nós. Mas eu digo uma coisa para a tua vida que faz a me ouvir aí, se estás me ouvindo. Ora, Jesus te chamou. Não foi o homem que te chamou. Foi para agradar Jesus. Foi para ser honesto, foi para ser verdadeiro. Foi para levar a verdade. Não foi para você falar por tua conta. Foi para que você se visse a Jesus e não o homem. Para que ele acrescente na tua vida as outras coisas. E não você acrescentar amigo e amiga. As pessoas acham que Jesus é brincadeira. Jesus é brincadeira, que eu posso acrescentar tudo na minha vida. Eu posso viver de acordo com o mundo, dançar de acordo com o mundo. Não agradamos a Deus Rei. Só agradamos a Jesus. E ele acrescenta as outras coisas na nossa vida. Infelizmente, isso aqui é mais que um desabafo, isso aqui é mais que a verdade. Então, quando o povo que está no mundo está se divertindo, está se dando bem com carro, com moto, com casa, com contas bancárias cheias, mas isso aqui da terra é tudo passageiro. A caminhada com Jesus, ele que disse, ele vai acrescentar na nossa vida. É se ele quiser, se ele não acrescentar na minha vida, na tua vida que está me ouvir, a gente vai continuar só trabalhando para comer, devagarzinho. E amanhã a gente vai embora e não levamos nada dessa terra. Então essa é a caminhada com Jesus. Mas se ele tiver de acrescentar, nós ficamos ricos. Veja a vida de Jó. Nós seremos ricos. O céu é o limite para a tua vida, para a minha vida. Mas se Jesus quiser, se ele não quiser, a gente continua onde está. É um aprendizado, é um testemunho, para que nós conte lá na frente a nossa caminhada, até o dia que Jesus quiser. Você não é dono da vida, não é dono da hora. Para dizer assim, amanhã eu mudo minha vida, hoje eu posso viver usando 2 caras, hoje eu posso ser uma farsa. Não existe farsa. É por isso que eu digo, o evangelho, a gente tem que ter uma visão muito além espiritual. É como se fosse um relógio adiantado para ver o que vai acontecer lá na frente. Assim é que Jesus é. E não somos donos da verdade, porque a palavra do Senhor se renova todo dia, mas também na boca do seu servo, na boca das pessoas que servem a Jesus. Hoje eu tenho essa palavra para levar para a tua vida e para a minha vida. Amanhã eu falo outra coisa. A palavra
palavra do Senhor se renova cada dia. Tem pessoas que acham que elas são melhor do que eu, melhor do que você, que elas fizeram teologia, elas sabem tudo, elas que sabem falar, elas que sabem pregar, elas que sabem falar bonito. E aí Jesus diz assim: eu me levanto do barco, agora é por tua conta. São pessoas frias, que se fecham na sua própria sabedoria. Sabe o que eu digo para você que faz a me ouvir? Jesus é humildade, é amor, e sem amor, sem humildade, ninguém vai chegar até Jesus. Ninguém, não é por falar, porque se fosse por falar, ninguém ia pro inferno, acabei de falar, ninguém iria, porque muitas pessoas falam bonito, muitas pessoas sabem falar, mas que nada adianta você falar bonito, que nada adianta você fazer tudo direito se você mesmo se ganhar para Jesus. Adianta você ganhar alma para Jesus se você mesmo se ganhar. São muitas pessoas que ainda precisam levar o perdão, pessoas que ainda estão feridas por dentro. Eu vejo pessoas feridas por dentro, que uma palavra ela pode ali, como um cocô de cachorro no gramado, que você toca e ele começa a feder. Quando a gente vai para Jesus, escute, tenha paciência. A gente precisa entregar todo o nosso pecado para Jesus, todo o nosso fardo para Jesus, para que Ele nos transforme num vaso novo, para que a cura seja de dentro para fora e não de fora para dentro, porque isso não é cura, isso não é cura. Uma cura de fora para dentro não é cura, e sim de dentro para fora, que nós devemos ser curados, para que nós tenhamos o amor do Espírito Santo, que nesse primeiro dia da semana, nessa tarde de domingo, você que faz a me ouvir, receba essas palavras para a tua vida, e entenda que não devemos agradar as pessoas, mas também humilhar, não devemos achar que as pessoas de Jesus só porque está fazendo algo na nossa vida, e um belo dia a pessoa deixou de fazer, ela não é mais de Jesus na minha vida. Então o que está na minha vida, eu que se eu digo isso, o que está na minha vida, de repente a pessoa de Jesus na minha vida, ela está fazendo na minha vida, de repente ela deixou de fazer, eu digo assim, ela não é mais de Jesus, não quer nem ver a cara dela. Então quem é que está me usando? É Jesus? O que foi que eu falei? Deixa eu te falar uma coisa, as palavras são muito poderosas. Jesus criou o mundo em palavra. Em palavra Jesus criou o mundo. Então as pessoas tinham que ver o que ela abre as suas bocas para falar. Deve pensar antes, ter uma pausa para falar, para saber se é isso mesmo que você está falando, para que depois você não volta atrás dessa palavra. Porque Jesus não volta atrás da sua palavra, não. Jesus é santo, a veste dele é limpa, a palavra dele está se cumprindo. Não importa se é o homem que está destruindo o planeta. É porque escute, tenha paciência. É o homem que está destruindo essa nação. É o homem que está destruindo essa terra. Se eu te contasse o que sei, você não acreditaria. Aí que ia me chamar de doido mesmo. O homem que vai destruir todo o planeta, e Jesus já sabia de tudo. Não caiu uma folha seca da água que Jesus não permita. Jesus já sabia que o homem ia destruir o planeta. E é isso que ele está fazendo. Ele mexe no clima-tempo, ele mexe em tudo. Em tudo o homem está mexendo, mexe na comida, mexe em tudo. Você não acredita em tudo. E vai chegar uma hora que todos serão controlados, manipulados. Porque ele mostra que é bom e algo que é bom, e milhares de comerciais bombardeia para que as pessoas vejam que é bom. E todos lá naquele caminho, aquele que não vai é doido, é maluco, é esquisito. Então nós estamos, como servo do Senhor, na contramão, sendo atropelado, humilhado. Um dia nós estamos rindo, mas amanhã podemos estar chorando. E você diz assim, olha, ele não está com Jesus. Por quê? Porque muitos estão jogando pau na nossa vida. Se a gente não tem o Espírito Santo de Jesus, se a gente não tem Jesus na nossa vida, a gente não suporta. Mas Jesus está na frente, lutando, batalhando por nós. E nós não perdemos essa guerra. Em nome de Jesus, aquele que serve a Jesus, não perde a sua guerra, não perde a sua salvação. Em nome de Jesus.